Efésios 4, do 7 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, para aqueles que não estão ainda familiarizados, talvez alguém ainda não esteja, desde o último dia do Senhor nós estamos nesse texto, lembrando que há uma exposição sequenciada aqui na Epístola aos Efésios. Chegamos ao capítulo 4, já vimos o versículo 1 ao versículo 6, a unidade da igreja. Na verdade, o capítulo 4, ainda nos próximos versículos, fala dessa unidade. Nós estamos ainda falando dessa unidade, só que com um foco agora na variedade, na diversidade que há dentro dessa unidade do corpo de Cristo. Já vimos o versículo 7 ao versículo 10 e chegamos ao versículo 11, onde eu poderia simplesmente expor e tratar cada um desses dons, desses ofícios mencionados pelo apóstolo Paulo. Todavia, eu resolvi fazer uma digressão. Entendo ela ser importante porque com essa digressão você tem um pano de fundo maior e melhor, penso eu, acerca do porquê, quando chegarmos lá, e espero que façamos isso no próximo dia do Senhor, no mais tardar, do porquê que alguns dons e alguns ofícios aqui mencionados, eles cessaram, e porquê que há a diferença entre esses e aqueles que continuam. Então, estamos desde o último dia do Senhor fazendo essa digressão, mostrando o pano de fundo acerca do porquê que a revelação especial, a revelação de Deus, a sua igreja, ela cessou. Nessa manhã, daremos continuidade a isso. No último sermão que eu preguei aqui pela manhã, vocês devem lembrar, e se você não ouviu ainda, eu peço que você escute nosso canal. Nós vimos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa foi o último texto citado como referência para mostrar a suficiência das Sagradas Escrituras. Será citado mais uma vez esse texto em outro momento, certamente. Mas agora eu quero ver com vocês uma outra questão, um outro ponto importante também sobre essa cessação da revelação. Lembrando, nós estamos no versículo 11, mas tendo esse pano de fundo acerca do porquê, quando chegarmos lá na explicação de cada dom, porquê que alguns cessam e outros não. Bem, acerca da história da cessação. E aí eu digo história à luz da revelação. Ou seja, dentro da história da revelação, do Antigo e Novo Testamento, à luz dessa história, nós temos a história da cessação. A história da cessação. E aí talvez para vocês isso soe um pouco estranho. Como assim história da cessação? Parece sim um conceito estranho. Ora, não seria Deus, ele começou a se revelar e num certo momento ele parou de se revelar de maneira a acabar isso e não mais continuar? Ou seja, vem num fluxo contínuo sem parar e em dado momento isso para, isso cessa? Não, na verdade não. À luz da palavra de Deus, esse fluxo revelacional, na verdade, ele teve períodos de pausa, períodos de um momento em que ele terminava, que ele era concluído, e depois se retomava essa continuidade de novas revelações. Uma ilustração que cabe muito bem para isso, para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, é o que você faz, por exemplo, para aqueles que dirigem aqui, quando você sai com o seu carro
e você tem um destino para você chegar. Você tem um local que você deseja chegar. Só que até você chegar lá nesse local, muitos daqueles que dirigem durante o seu percurso, eles fazem pausas. Essas pausas podem ser feitas por conta de um abastecimento na gasolina, ou por conta de alguma coisa que você vai resolver antes de chegar ao seu destino. O fato é que muitas vezes, na própria direção para você chegar a um local com o seu veículo, você faz pausas. Não tem um fluxo contínuo sem parar. Essa é uma ilustração, irmão, para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Até o momento que você chega àquele destino, chega ao seu local que você desejava chegar, e assim as pausas, no caso acontece a última pausa, a pausa definitiva, uma vez que você chegou ao local em que você desejava chegar. De forma semelhante, similar a isso, aconteceu durante a revelação do nosso Deus. Ele começou a se revelar, essa revelação ela começou a ser escrita, registrada no período mosaico, como já vimos no último dia do Senhor. Mas essa revelação ela não foi dada desde Moisés até os dias dos apóstolos sem parar, sem pausas, sem estanques. Houve momentos de pausa, houve momentos em que o registro ele tinha se, por assim dizer, fechado, até que se recomeçava novamente, até assim chegar o momento final da revelação, do seu destino final, e assim ela ser completada. Meus irmãos, desde o primeiro estágio de fazer Deus conhecer sua vontade ao seu povo, foi deixado bem claro por Ele que isso não seria algo que teria um segmento normal, sem uma interrupção na experiência do povo de Deus. Ao contrário disso, a revelação da regra, assim chamada o cânon, para a vida do povo de Deus, tinha que ser preservada como um fenômeno distintivo, claramente separado de outras experiências que podem ocorrer ao longo de sua vida. A recepção de nova revelação não deveria fazer parte da experiência diária. A gente às vezes olha para o texto bíblico e tem essa noção. Isso muito por conta da nossa falta de conhecimento, nossa ignorância acerca do contexto histórico, por exemplo. Dessas pausas que há entre um evento e outro. A gente vai ler na Bíblia assim de forma rápida, folheando e achando que um sinal, um prodígio, uma maravilha, uma profecia é dada uma atrás da outra sem parar, num fluxo contínuo e ininterrupto. Mas não é essa a história da revelação. Não é essa a história da redenção. Ao contrário, isso tinha de ser algo especial. Ainda quando a revelação captada de Deus, recebida em conjunturas específicas, geralmente assim chamada revelação especial. Ora, especial, uma das razões por isso. E aí tem algumas considerações que a gente tem que ver a respeito disso, importantíssimas, que se você faz uma leitura também superficial da palavra de Deus, acerca dessa expressão que eu vou citar agora, certamente você não consegue captar a profundidade do que ela significa. Você já deve ter se deparado com a seguinte expressão, especialmente no Antigo Testamento, a expressão nada acrescentarás, nada acrescentarás. E essa história da revelação, especialmente com relação a esse fluxo que não é contínuo, sem parar, ininterrupto, mas que tem pausas, ele é marcado especialmente por essa expressão, nada acrescentarás. Ou seja, a ideia de quando uma coleção de escritos autoritativos e inspirados estava ali finalizada e não poderia haver nenhum tipo de acréscimo aqui. Isso pressupõe um cânon, um livro, uma coleção específica separada e ali organizada para o povo da aliança, uma revelação dada pelo nosso Deus. E aí você, quando pensa em cânon, normalmente você pensa, eu imagino, as pessoas pensam assim em cânon finalizado, no sentido último. Quando o cânon bíblico, quando o próprio Novo Testamento foi finalizado, e assim nós temos a revelação completa. Mas entenda, espero que você aprenda hoje pela manhã, se você ainda não ouviu esse ensino. O cânon, a ideia de canonicidade, a ideia de cânon, de uma regra, de algo completo e finalizado, ainda que momentaneamente, isso já foi dado vislumbres disso ao longo da revelação bíblica. Antes de chegarmos à finalização do cânon completo, acabado, no Novo Testamento, ao longo da história da revelação,
Deus já deu demonstrações que isso aconteceria. Ele já teve momentos em que ele, por um tempo ali, ou melhor dizendo, deu coisas específicas, regras específicas, que nada poderia ser acrescentado a elas. Absolutamente nada. Você quer ver isso? Vá lá para Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Comecemos aqui. Deuteronômio capítulo 5. Você conhece bem esse capítulo, você sabe que ele é a repetição dos 10 mandamentos. O Senhor Deus, ele entregou ao seu povo a sua lei moral em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, lembrando que essa é a ideia do significado do livro, de repetição, ele repete aqui a sua lei moral, no capítulo 5, a partir do versículo número 6, e isso estende até o versículo de número 21. Veja o versículo 21. Perdão, o versículo 21 é o encerramento. Você vê aí o 10º mandamento sendo citado. Agora veja o que diz o versículo 22. Após a declaração dos 10 mandamentos. Versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E nada acrescentou. Há aquelas 2 tábuas de pedras que o Senhor Deus esculpiu e ali colocou, cravou a sua lei. É dito que ele entregou os 10 mandamentos e a isto ele nada acrescentou. Veja, por exemplo, o texto de Êxodo 20. Êxodo 20, como isso também é claro, lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Veja, volte um pouco. Depois volte para Deuteronômio 5. Êxodo 20. Veja como essa ideia está também presente ali. Onde? No prefácio. Eu já preguei o prefácio aqui na igreja, não sei se os irmãos vão lembrar disso, mas veja, Êxodo 20, versículo de número 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, na declaração aqui que é dita pelo Senhor, com relação ao Senhor, ele disse todas estas palavras. Só nessa declaração você tem tanto a ideia de algo suficiente para o povo ali e também completo. Foram estas palavras ditas, não outras e não mais algumas outras. E não havia espaço, como é dito aqui no texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, espaço para acréscimo de outras palavras. Vou frisar isso daqui, irmãos. Os 10 mandamentos foram dados de maneira completa ao povo da aliança, de tal maneira que nem o próprio Deus acrescentaria alguma coisa. Muito menos o povo poderia fazer isso. Uma vez que nos 10 mandamentos nós temos a expressão fiel do caráter santo de Deus. Portanto, essa lei ela é suficiente, ela está completa, ela não precisa de nenhum acréscimo. Sim, eu quero que você veja isso nesse ponto. O quê? Que na própria entrega dos 10 mandamentos, você tem uma ideia aqui presente de canonicidade. De algo que é dado, uma regra que é dada, um cânon que é dado, completo, infalível, inspirado, inerrante, acabado, sem possibilidade de acréscimo algum. Nos 10 mandamentos, isso se encontra presente. Agora veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, volte um pouco aí, só o capítulo 4. Capítulo 4 do Deuteronômio. Interessante que logo depois de Moisés ele traçar a história, ele faz isso no capítulo 1 desse livro, Deuteronômio. Ele traça a história do modo de Deus tratar com o seu povo, desde o Sinai até o comissionamento de Josué, nas planícies de Moabe. Isso vai do capítulo 1, do versículo 6 até o capítulo 3, versículo 29. Veja o que ele fala no capítulo 4, versículo 2.
Ele admoesta o povo com respeito às leis que ele está para declarar ao povo. Versículo 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Justamente naquele momento, Moisés ele estava em processo de entrega dos mandamentos autoritativos de Deus ao povo. E como profeta entre seus irmãos, ele estava trazendo a palavra autoritativa de Deus ao povo e dizendo: nada acrescentareis a eles. Nada. Agora vá para o capítulo 18 desse livro. Capítulo 18. Versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta que viria, que nós bem sabemos que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele também, a ele mesmo estava ordenado falar, declarar somente as palavras reveladas, dadas pelo Senhor, a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus. E mesmo entre Moisés e Cristo, todo profeta que veio após Moisés, entre Moisés e Cristo, não tinha nenhum tipo de autoridade para falar nada além ou aquém daquilo que Deus havia revelado. Como eu já falei aqui para os irmãos também no domingo passado, os profetas, meus irmãos, quando falavam para o povo, seja antes da divisão do povo ou depois da divisão dos reinos norte e sul, eles falavam, os profetas fiéis, é claro, falavam baseados na revelação já entregue ao povo. Pense, por exemplo, com relação ao anúncio do cativeiro. Você olha para aquelas declarações de Isaías ou de Jeremias, e aí se você não tiver esse conhecimento do Pentateuco, você vai pensar que eles estão falando somente de coisas novas, quando na verdade boa parte daquele conteúdo era um conteúdo já dado no Antigo Testamento, no Pentateuco. O Senhor havia dito lá no Pentateuco que se o povo quebrasse a sua aliança e não se arrependesse dos seus pecados, ele iria suscitar uma nação estrangeira para castigá-la, castigar o seu povo. Os profetas falaram baseados nisso. Sim, é bem verdade que em suas profecias também havia um elemento preditivo, eles também falaram coisas novas nesse sentido. Contudo, a maior parte do seu conteúdo é baseado naquilo que já havia sido dado no cânon, na regra estabelecida pelo próprio Deus, e eles não tinham autoridade alguma para acrescentar absolutamente nada a este cânon. Capítulo 12 agora, capítulo 12, veja aí, do mesmo livro ainda, capítulo 12, versículo 32. Diz assim, 12:32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esse versículo 32, você conhece o capítulo 12 desse livro, você sabe que é um capítulo que foca especialmente no culto verdadeiro. O Senhor dá várias instruções aqui, preciosíssimas ao seu povo, de como o culto a Ele deveria ser praticado. Este ensinamento ele está fundamentado especialmente no segundo mandamento da lei de Deus. Deus ele deve ser, o único Deus vivo e verdadeiro deve ser adorado, e deve ser adorado conforme Ele mesmo prescreveu. O capítulo 12 de Deuteronômio vai dar instruções mais específicas sobre essa adoração a Deus, fazendo contraste com a falsa adoração dos pagãos da terra que eles iriam possuir. Quando você chega ao versículo 32, a nossa tendência é de lê-lo somente em conexão com o que é dito em todo o capítulo 12. Todavia, no texto original hebraico, aqui ele está muito mais ligado ao que é dito no início do capítulo 13. E o que ele diz no capítulo 13, veja aí, nós já vimos esse texto também, capítulo 13, começa assim: quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti,
e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta, o sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Ou seja, o Senhor Deus ordenou no versículo 32, e aí isso lança luz no capítulo 13, que nada poderia ser acrescentado à sua revelação. Esta é uma marca do falso profeta. Ele traz acréscimos à revelação divina. É isso que ele faz. E nesse contexto aqui, ele ensina heresias, ele traz falsos ensinos ao povo e faz com que o povo desvie o seu caminho do Senhor. Mas se o povo se atentar ao que é dito no versículo 32, ou seja, tudo que eu te ordeno, observarás, nada a isto acrescentarás. Logo, nós teremos um escudo de defesa fortíssimo contra qualquer falso profeta. Em outras palavras, para estarmos protegidos contra qualquer ataque de mentiras, de heresias que vem sobre a igreja, precisamos nos firmar naquilo que Deus já nos entregou. Nós vemos como isso é importante. Não somente com relação ao culto ao Senhor, mas com relação a qualquer coisa. A qualquer coisa. Veja se não é exatamente essa a raiz do problema que nós temos em várias áreas das nossas vidas. Na verdade, em todas elas. O que a gente faz? Deixa eu pegar o exemplo do culto primeiramente, que é o que o capítulo 12 foca. O problema nas igrejas, no geral, é esse. É acrescentar aquilo que o Senhor Deus disse para não acrescentar. É trazer elementos que são estranhos à adoração a Deus e colocar nela, descumprindo a ordem clara do capítulo 12. Ou então, retirar do culto solene aquilo que deveria estar presente. E assim não observando fielmente o que Deus já entregou. Com modismos, com invenções, com inovações. Isso não é isso com relação também à nossa conduta dentro da família. Na questão do matrimônio, na criação dos filhos, também se aplica isso. Também tem aplicações com relação a isso. Queremos, com relação ao nosso casamento ou à criação dos nossos filhos, dar ouvidos a acréscimos à palavra de Deus. E não estou falando aqui contra, por exemplo, a coisas que a Bíblia não tem o foco, não tem a intenção de falar. Alguém pode se levantar e questionar isso, não é? Ah, pastor, mas como é que pode se falar isso se, por exemplo, como é que eu vou tratar uma doença de um filho meu, um problema físico que ele possua? É claro que você vai procurar um médico, a Bíblia não é contra isso, há princípios que norteiam você buscar um médico. Eu estou falando disso. Estou falando de criação dos filhos com relação àquilo que a Bíblia toca e orienta e determina o que deve ser feito. Assim também com relação ao casamento, assim também a conduta na vocação, no trabalho. Ou seja, nada acrescentareis, nem diminuireis, nada. Você segue o padrão, você segue o cânon, a revelação. É isso que você segue. Ou você acha que quando os reformadores falaram, e nossos pais puritanos e outros falaram sobre a sola escritura, estavam falando apenas com relação à suficiência da Bíblia quanto ao culto ou quanto a alguma outra questão mais de cunho religioso? É com relação à vida inteira. A vida inteira. É somente a Escritura e também é toda a Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura. A ela nada acrescentareis, nem diminuireis. Ainda que você não tenha a ousadia, a loucura de escrever um novo livro, ou escrever um novo capítulo, ou até um versículo, você não chega a esse ponto. Quantas vezes você não faz isso mentalmente? Acrescenta um novo ensino, tira uma implicação que o texto não traz, interpreta de forma errônea o texto e segue naquilo, mesmo quando é demonstrado, confrontado para mudar, você permanece no erro dizendo, não é isso que a Bíblia diz, sendo que você já foi ensinado o contrário disso. Claramente você se agarra a essa falsa interpretação, ao que o texto não diz, e assim acrescenta ao texto. Sim, meus irmãos, isso é colocar palavras na boca do nosso Deus. E aí veja, se é algo ruim,
se traz consequências, colocar palavras na boca de outras pessoas, quanto mais fazer isso com o nosso Deus. Dizer o que Deus não disse, prometer o que Deus não prometeu, se opor ao que Deus não se opôs, tratar como pecado aquilo que Deus não trata como pecado e tratar como algo normal aquilo que Deus trata como pecado. Tudo isso são formas de acrescentar ou diminuir a palavra revelada. Veja, isso já estava presente no Antigo Testamento, mesmo sem o cânon completo, o último está finalizado. Mas você já tem essa ideia de canonicidade no que estava sendo entregue ali, e se cessava, se parava a revelação escrita e se depois continuava com outras e outras que Deus ia acrescentando até chegar à sua finalização. Uma vez mais, meus irmãos, se faz evidente que a revelação ela não viria em uma sequência contínua, ao contrário. Mais revelação viria enquanto a história da redenção se move para seu alvo consumatório na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, o povo de Deus aprendeu inicialmente o que significava ser guiado pelas unidades, essa é a ideia, as unidades da revelação. Mesmo quando avançavam para a revelação final, que deveria ser encontrada em Jesus Cristo. Receber nova revelação não devia ser considerado como uma experiência que continuaria perpetuamente dentro do progresso histórico do povo de Deus. Ao contrário, ela veio com uma ideia de jorros, um jorrar, que havia de tempos em tempos esse jorrar de revelação do Senhor. E assim o estágio da revelação ia se completando. Essa compreensão do não acrescentarás ou do nada acrescentarás, essas passagens aqui do Deuteronômio, fornece de forma especial, de forma importantíssima, a chave para uma declaração ainda mais antiga. E aí veja isso no livro de Números. Vá para Números capítulo 11. Números capítulo 11. Lembre-se que durante as peregrinações no deserto, Moisés ele achou que o povo era por demais pesado para ele conduzir sozinho. O Senhor ele conduziu ali que Moisés reunisse a congregação. Então tomou do seu espírito, veja isso em Números 11, eu vou já dizer o versículo. E esse espírito estava sobre Moisés, ele pôs esse espírito, o seu espírito sobre 70 anciãos. Alguns rabinos eles explicam que tal distribuição do Espírito era como a iluminação de muitas velas, provinda de uma só. A experiência que Moisés teve do Espírito de Deus não foi em nada, atente para isso, em nada diminuída nessa distribuição que foi feita aos 70. Mas o efeito da distribuição do Espírito de revelação se faz evidente de maneira instantânea. Veja aí, 11:25. 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Cada ancião, meus irmãos, se tornou ali uma fonte de uma palavra profética divinamente inspirada pelo Senhor, numa grande torrente do próprio Espírito do Senhor Deus sobre aqueles homens. O Senhor multiplicou os seus pronunciamentos revelacionais que foram ali disponíveis ao povo. Mas veja a seguir o que diz o final do versículo 25. Mas depois nunca mais o fizeram. Nunca mais o fizeram. Essa frase, meus irmãos, ela tem deixado alguns intérpretes causado debate entre comentaristas e entre estudiosos. Não somente pela sua forma abrupta aqui que ela aparece, parece algo abrupto aqui sendo colocado, mas também até mesmo para querer entender o que ela significa nessa passagem. Mas veja, o sentido ele é evidente quando você lê com calma e o contexto aqui. Os 70 anciãos, eles não iriam continuar de maneira indefinida a proclamar as palavras revelacionais. Não foi um derramar ali para de maneira contínua, perpetuamente ficarem entregando aquelas revelações. O pronunciamento profético que eles fizeram foi algo de caráter limitado pelo próprio Deus.
Eles vão prosseguir de forma indefinida. O Senhor preencheu a revelação que pretendia comunicar através dos 70 anciãos, e então, diz o texto, nunca mais o fizeram. Nunca mais o fizeram. Desde o início do derramamento do Espírito profético, a questão se fez muitíssimo evidente. Os pronunciamentos revelacionais não avançariam numa linha de sequência contínua. A palavra de Deus seria completada no tocante a cada estágio da sua obra redentiva, e nesse ponto nada mais poderia ser adicionado à sua revelação. É nesse contexto, meus irmãos, que a singularidade também dessa expressão "nada acrescentarás" deve ser entendida quando você chega ao último livro da palavra de Deus. Vai lá para Apocalipse. Apocalipse. Versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja, Moisés, o primeiro escritor da escritura inspirada por Deus, ele introduz a ideia de um cânon, de uma revelação completada, uma expressão: nada acrescentarás. Agora aqui em Apocalipse 22, João, o último escritor da escritura inspirada, conclui as palavras autoritativas com essa forma também, essa ideia presente: nada acrescentarás. Veja a singularidade dessa expressão encontrada nos últimos versículos do último capítulo do último livro da Bíblia. Todas as proibições anteriores indicavam um preenchimento da revelação relacionadas com uma fase específica do progresso de redenção. Ou seja, Deus ia acrescentando sim revelações de maneira na história da redenção, mas já deu indicativos de que ela iria cessar. Essas antigas e inspiradas unidades da inerrante palavra de Deus tinham os características associados com as sombras, os tipos, as formas, as imagens do antigo pacto, meus irmãos, que demandavam sim mais revelações do futuro. Mais uma vez que a sombra, o tipo, tudo aquilo que apontava se cumpre na pessoa de Cristo, que nós chegamos no ápice da revelação, não há mais nenhum tipo de necessidade de continuar. Na verdade, não há mais como continuar. Eis agora a visão final do Filho de Deus glorificado, aqui vista, retratada em todo o livro do Apocalipse. Desta revelação final de Cristo, o alvo de toda a revelação, nada lhe pode ser acrescentado nem subtraído. Nós temos a revelação plena de Cristo nos Evangelhos, em todo o Novo Testamento e em Apocalipse, de forma deslumbrante, de forma maravilhosa. Qualquer modificação, qualquer tipo de acréscimo ou de retirada daquilo que é falado acerca do Cristo glorificado, traz sobre si as punições, as penas descritas neste livro. Qualquer esforço humano é um esforço falível, um esforço pervertido, tentando ir além do que Deus já nos entregou, de forma autoritativa e inspirada. Este final aqui, nada acrescentarás, obviamente ele se refere de forma primária ao livro de Apocalipse. Eu sei que esse é um argumento que vai ser utilizado pelos continuistas. Está falando só do livro de Apocalipse. Mas veja, não é apenas com relação ao livro de Apocalipse, porque a posição que o livro se encontra, providencialmente, não somente a posição, mas o fato de Deus ter inspirado
esse escrito por último, através de João, usado João para escrevê-lo, e colocado em seu cânon, nessa posição final. Não apenas retrata o que o próprio livro diz, ou melhor, não se refere apenas ao que o próprio livro diz, mas ao que todo o livro diz. Ou melhor, não apenas ao que o livro de Apocalipse diz, mas ao que os 66 dizem. Ou você está disposto a dizer o seguinte: não pode acrescentar nada em Apocalipse nem tirar, mas eu posso fazer em Gênesis, já que as punições aqui previstas, prometidas, é só para que se eu mexer em Apocalipse. Pois mexe em Gênesis, mexe no Êxodo, mexe nos Salmos, mexe então nos Evangelhos, ou em alguma outra carta, ou em algum outro texto, já que pode mexer, já que é só com relação ao Apocalipse. Está seguro para fazer isso? Para acrescentar? Para retirar? Interessante, né? As pessoas normalmente falam algumas coisas que elas não pensam nas consequências dos seus argumentos. É só com relação ao Apocalipse. Ah, é só com relação ao Apocalipse? Pois então quero ver você fazer isso daqui. Acrescenta ou retira alguma coisa. Não tem essa disposição, não tem essa coragem para fazer isso? Com base em que você não faz isso? Porque a expressão nada acrescentarás, meus irmãos, é com relação a toda a revelação. A toda a revelação. A toda ela. Ninguém tem o direito de acrescentar ou tirar alguma coisa ao que Deus determinou. Ninguém tem. Meus irmãos, o livro de Apocalipse ele mantém uma posição única nas revelações autoritativas de Deus. Esse é mais um argumento para você entender o porquê que essa expressão aqui, ela também compete a toda a revelação. Nesse livro, João, ao apresentar Cristo como ele será visto outra vez somente quando retornar em glória, a sua admoestação de que ninguém tenha a presunção de acrescentar exclui toda e qualquer pretensão a revelações adicionais. De respeito, a singularidade dessa presente era deve ser plenamente apreciada. Ela não se equipara a qualquer outro período da história redentiva que a tem precedido. Nós estamos num período, desde o início da Nova Aliança, quando o cânon é completado, um período que ele é singular, ele é diferente de todos os demais. Nós estamos no ápice, meus irmãos, da revelação divina. No que o autor aos Hebreus diz, no capítulo 1, versículo 1. Depois de Deus se revelar de diferentes modos aos pais pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Isso não aconteceu outrora. Claro que o Cristo falou na antiga aliança, mas não como na nova aliança, na sua profundidade, na sua clareza, na sua revelação tão completa. Não, nós não negamos, somos reformados, não negamos que desde o começo o Senhor vinha falando, e Cristo estava lá presente falando sim, mas nada se compara às glórias da nova aliança, em seu fulgor. Todos os períodos, antes da ascensão de Cristo à glória, a mão direita do Pai, eram de caráter preliminar, pela própria natureza do caso. Aquelas revelações prévias de Deus demandavam, esperavam e recebiam uma revelação mais plena que as completassem. Mas agora, o fim desse longo processo ele chegou. Agora o alvo se manifestou em sua mais plena glória no tocante à presente era. É por essa razão que não se pode argumentar que revelações adicionais na presente era devem somente conformar-se com o padrão das eras anteriores, e não deve detrair em nada da perfeição da revelação, como está na Escritura. Essa era é sem paralelo, na qual o próprio Filho de Deus finalmente veio, de tal forma que podemos afirmar o seguinte: antes da vinda de Cristo, a revelação ela era incompleta, até ele chegar, incompleta. Depois da chegada, estabelecimento ali da igreja na nova aliança, com as revelações que foram dadas aos seus apóstolos e profetas, e ali finalizado o cânon, agora a revelação ela está completa. Completa. Pelo menos para essa era, até o retorno de Cristo.
As admoestações da palavra de Deus, nada acrescentarás, indicam que a ideia de uma cessação da revelação não é um conceito estranho no processo da operação divina da redenção em favor do povo de Deus. A revelação, meus irmãos, nunca veio como uma experiência contínua. As cessações anteriores anteciparam a conclusão da revelação, que veio à consumação do processo revelatório, segundo foi realizado na encarnação do próprio Filho de Deus. Em outras palavras, tudo aquilo demonstrava para o que Deus iria fazer. Deus estava de forma a se revelar nessas unidades, revelando e parando, até cessar a sua revelação, até ela ser completada. A semelhança de um motorista que está seguindo para um destino, que faz pausa ao longo do caminho. Quando chega ao seu destino, ele não tem mais nenhum tipo de acréscimo a fazer. Ele chegou ao destino. Ele chegou aonde ele queria. Ele precisava estar. Portanto, nada mais é necessário. Muito mais é com relação a Cristo, a sua bendita revelação. Ele já chegou onde queria para a sua igreja nessa era. E aqui veja, esses textos bíblicos, especialmente o final de Apocalipse, mas com o seu contexto, o pano de fundo que eu citei no Antigo Testamento, mostram um dos indicativos da formação de um cânon. Da formação de um cânon. Para você ter a ideia de que um ataque que nós ouvimos frequentemente, né, os cristãos, a Bíblia ela foi escrita por homens e foi também reunida por homens. A igreja decidiu ali de forma arbitrária o que queria ficar dentro do cânon e o que não iria ficar dentro do cânon. Meu ponto não é aprofundar isso aqui agora. Houve critérios que foram seríssimos de avaliação, de canonicidade, e que nós cremos piamente que o próprio Deus, por sua providência, guiou esse processo. Os critérios foram analisados. Mas veja, a ideia de um cânon, de algo completo, de uma regra já finalizada, também não foi algo que a igreja inventou. Mas o próprio texto bíblico apontava nessa direção, que a revelação iria cessar. Ela iria cessar. Além disso, eu quero ver uma outra questão nessa manhã com vocês. O fim em relação aos meios da revelação especial, ou seja, o fim, o propósito da revelação especial em relação aos seus meios. E aí nós veremos isso agora e pararemos essa manhã, dando continuidade mais tarde. Veja, as reiteradas cessações da revelação que temos considerado aqui nessas exposições, meus irmãos, elas acompanham a natureza da revelação especial como um meio para um fim, não um fim em si mesmo. É outra coisa que você precisa se atentar. A revelação nunca foi um fim em si mesmo, mas ela é um meio para um fim. Um meio para um fim. E nesse caso, de forma mais específica, o fim é revelar Deus ao seu povo. Especialmente na pessoa de Cristo. Esse é o fim da revelação. Em contraste com a expectação ali de que todos os membros da Igreja de Cristo produzirão o fruto do Espírito como uma parte da sua experiência contínua e ininterrupta, a questão dos dons revelacionais tinha um período, um tempo destinado para vigorar. E aqui veja o contraste gigantesco que nós temos, não somente em nossos dias, mas ao longo da história, especialmente nos últimos 2 séculos, isso tem acontecido. Uma ênfase demasiada em dons, enquanto aquilo que a Bíblia fala com relação ao fruto do Espírito fica de lado. Quantas ditas igrejas se preocupam mais com questões relacionadas a dons, especialmente a dons revelacionais, e esquecem o fruto do Espírito? Olha lá para Gálatas capítulo 5, Gálatas 5. Veja isso em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 em diante. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus irmãos, veja, você não pode escolher, eu vou praticar esse ou aquele outro. Não, você tem o fruto descrito com as suas virtudes. Se você é alguém que está em Cristo Jesus, você vai, por consequência, pela obra de Deus na sua vida, praticar o fruto. É bem verdade que algumas dessas virtudes podem estar num grau maior de santificação, outras menor, mas isso estará continuamente, olha aí os continuistas, continuamente na sua vida. É para isso que deveria se atentar, como um cristão. Mas, via de regra, aqueles que dão, eu não estou dizendo que são todos, fique bem claro isso daqui, até porque há homens de Deus que creem na continuidade de dons revelacionais, que sim, são pregadores também do fruto do Espírito. Fique bem claro isso daqui, para ninguém pegar minha fala fora de contexto de dizer, o pastor disse que aqueles que defendem dons revelacionais são contra, ou não praticam, ou não pregam nunca. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, via de regra, nesses contextos, nesses meios, a ênfase é tão demasiada a dons revelacionais que o fruto do Espírito fica de lado. E a vida dessas pessoas é toda bagunçada. Pessoas que supostamente falam em línguas, eu nem é meu ponto aqui, mas só para exemplificar, supostamente falam em línguas e a vida é imoral. Pessoas que falam, que estão profetizando, assim diz o Senhor, eu acho, e estão com a mente e as mãos sujas de pecaminosidade, vendo de forma dissoluta. Ou então nem não tão claro assim, não algo tão explicitamente, entrega ao pecado, mas em outras coisas também pecando contra Deus. Por exemplo, mulheres que passam o dia inteiro andando de casa em casa de oração, de profetadas e profetadas, enquanto a vida, o marido e os filhos estão abandonados. Cadê o fruto do Espírito? Mas estamos buscando os dons relacionais. Repito, isso não é com todos, mas isso acontece em abundância. Se você passou algum período no meio pentecostal ou conviveu com alguém próximo ali, você sabe o que estou falando. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Meus irmãos, isso é importante frisar aqui porque, veja, uma vez que a revelação ela cessou, Deus já nos deu tudo a sua palavra que nós precisamos. Veja, se você crê nisso, a consequência é que você se apoie nos princípios da palavra para ter a sua vida guiada por Deus. E assim, você já consegue, pela obra da graça de Deus na sua vida, ter condições de a sua vida de santificação ela crescer de forma abundante, sem depender de nada disso. Na verdade, os dons relacionais, ainda que com relação à profecia você tenha o aspecto da palavra sendo proferida, obviamente, isso traria edificação, traria assim santificação para a vida da pessoa. Mas veja, os dons revelacionais, o seu fim principal era testificar a palavra, a mensagem do mensageiro. Então, quando Deus o entregava, como Ele fez com Moisés e Arão, como Ele fez com Elias e Eliseu, como Ele fez com Jesus e os apóstolos, uma palavra, a profecia ali, os sinais, brilhos e maravilhas, isso era para testificar a mensagem. Testificar a mensagem. Prioritariamente. Mas a mensagem, o conteúdo que procede da boca de Deus é que vai trazer edificação. Não é simplesmente uma coisa que eu vou... E isso eu vou falar em outro momento, tá? Uma curiosidade que eu vou saber do futuro que vai... Não, é a palavra de Deus que vai sustentar o povo. Sempre foi assim.
É a boca do nosso Deus, é a sua palavra, é a sua boca que nos sustenta, que é o nosso pão. É isso, meus irmãos. É isso. Lembre-se, por exemplo, do caso do rico do Lázaro, quando aquele homem tenta se apoiar numa obra sobrenatural que pudesse ali salvar a sua família. A demonstração é clara contra ele. Ele sem Moisés e os profetas. Se não derem ouvidos, em outras palavras, à palavra de Deus, à revelação escrita, nem mesmo um sinal milagroso de um morto ressuscitar pode fazê-los serem salvos. Na verdade, os prodígios que Cristo realizou, eles muito mais trouxeram endurecimento ao coração daqueles que olhavam para o Messias se revelando e o rejeitavam como aquele enviado de Deus. A palavra testificando, a profecia testificando, os sinais testificando de Cristo, e eles rejeitando, não todos, boa parte, rejeitando Cristo. Devemos apegar, meus irmãos, aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou e procurar, com a sua ajuda, com o seu auxílio, exercer, praticar o fruto do Espírito, sem negligenciar, sim, os dons que o Senhor continua dando à sua igreja. Eu falei isso quando preguei no versículo 7 a 10. Ele deu dons à sua igreja, por meio do seu Santo Espírito, e foram dons abundantes, vários dons, que permanecem na igreja. E mesmo aquele, como veremos, acredito que no próximo domingo, e mesmo aqueles que cessaram, eles têm implicações até os dias de hoje para a igreja. As suas consequências, os seus frutos, eles são vistos até o dia de hoje. Mas muito mais do que isso, devemos apegar ao fruto do Espírito. Veja, se você é alguém que está em Cristo, você tem um dom, talvez até mais de um dom que o Espírito Santo lhe deu. Se você não tem o amor, como é que você usa esse dom? Esse dom, ele é para ser usado para edificação, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, dos membros do corpo. Se você não tem amor, que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 13, exatamente no contexto que ele está falando de dons, do 12 ao 14, você não tem amor, você não tem o fruto do Espírito, como é que você exerce esse dom? A gente pensa assim, né? Deus me deu esse dom é para a minha edificação. Não primariamente. O dom não é para você em primeiro lugar, o dom é para o seu próximo. Você recebeu a dádiva, o presente, e você entrega o presente. Você dá o presente para o seu próximo. É assim que, dando o presente para o seu próximo, esse dom para o seu próximo, ou seja, você exercendo em favor do seu próximo, que você vai multiplicar esse dom, vai trazer os frutos desse dom, e assim apresentar ao Senhor Deus naquele grande dia no seu tribunal. Se não tiver amor, se não tiver o fruto do Espírito sendo produzido, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Meus irmãos, a distinção entre os meios e o fim da revelação, ela contribui muito para curar essa perspectiva de forma desequilibrada na igreja. A concentração deve se dirigir para o crescimento contínuo do fruto do Espírito, acima do interesse nos dons do Espírito. Você não abraça uma coisa e esquece da outra, você abraça as duas, mas você prioriza o fruto. E o dom que Deus já te deu, os dons que Deus já te deu, você vai exercê-los tendo como base o fruto. Visto que o alvo da revelação ele se concretizou na vinda de Cristo, o povo de Deus ele não deve continuar buscando os dons que comunicariam nova revelação, ou seja, os dons revelacionais. Ao aceitar, meus irmãos, esse novo estado das coisas, o povo de Deus não deveria se lastimar com um sentimento de perda por causa dos dons revelacionais. A semelhança do povo de Israel, que provou o maná do Senhor no deserto, aqueles que durante o período revelacional provaram os dons do Senhor, chegaram à completude. Imagine alguém naquele período, ali em Israel, depois que passaram os 40 anos,
chegaram à terra prometida, agora não teria mais maná caindo do céu. Não teria. Teria que fazer o quê? Trabalhar na terra prometida. Na terra que emana leite e mel. Veja, a terra que emana leite e mel, que o Senhor Deus entregou ao seu povo, ela sim era uma terra abençoada pelo Senhor, de muitos frutos, de muitas bênçãos do Senhor para o seu povo, mas exigia trabalho, exigia esforço, exigia uma entrega. Era um outro período agora. E eles não deveriam lamentar por isso. Por quê? Porque lamentar pela cessação do maná era uma demonstração de imaturidade, de um regressar, de uma atitude infantil. Eu quero voltar para o tempo do maná. Não, o tempo agora é outro. O maná já cumpriu o seu propósito, você já foi alimentado durante esse período, agora é outra forma, por outra forma que eu irei alimentar, que eu irei lhe manter. É suficiente o que eu dou a você. O maná foi suficiente, o que eu dou agora também é suficiente. É a mesma coisa que acontece com aqueles que querem voltar às novas revelações, ou melhor dizendo, ter novas revelações em nossos dias. É como o povo que lamentaria pelo encerramento do maná, pela cessação do maná. Eu quero voltar, eu queria voltar aos dias de glória da igreja primitiva. Eu ouvi muitas vezes isso. Me lembro de estar numa igreja onde na escola bíblica isso foi discutido por algum tempo. O tema era, imagine, no contexto pentecostal o tema era Atos dos Apóstolos. E aí as pessoas falando sobre isso e se questionavam, e não somente no período de escola bíblica, mas também eu já ouvi muitos irmãos falando sobre isso, de forma sincera, questionando por que é que nós não vemos em nossos dias as mesmas coisas que a gente vê em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, vou falar sobre isso mais tarde, em Atos 19, por que não? Por que não? E aí eles normalmente respondem de formas variadas, e uma delas é a falta de fé do povo. Esfriou, a fé esfriou. Não há mais aquela busca incessante, contínua. Cessou. Não o poder de Deus, não a soberania de Deus, mas cessou a busca do povo. Não entendem que os dons revelacionais, assim como tudo que Deus faz, há um fim. E fim aqui eu estou falando com relação à finalidade, a propósito. Há um propósito. Não é um fim em si mesmo, mas um meio para se alcançar um fim. Se você é alguém que se apega a essas coisas e que de maneira ainda em nossos dias você ainda deseja isso, crê nisso, você é um imaturo na fé cristã. É assim que a Bíblia lhe descreve. Você é um imaturo na fé cristã. Aqueles que buscam por novas revelações são infantis na caminhada cristã. Não cresceram ainda, não amadureceram ainda na fé. Dentre outras coisas. Você ainda está tentando colocar o fundamento que já foi estabelecido por Deus, tentando ainda fazer a construção no seu início, quando deveria estar com umas pedras vivas que Pedro descreve sendo colocado ali, contribuindo para esse crescimento do prédio, do templo do Senhor. Você está lá atrás ainda, na carreira, na corrida. Espero que você não fique lá atrás. Você continue caminhando e cresça, amadureça. Essa palavra é pesada, sim, mas ela é, entenda isso, não é uma piada, não é uma ironia simplesmente, não é uma palavra pastoral. Isso é imaturidade e como pastor da igreja eu rogo a Deus por isso, que haja crescimento espiritual de maturidade por parte de todo o povo de Deus aqui reunido. E isso passa, meus irmãos, por uma compreensão da revelação de Deus. Meus irmãos, a relação da igreja com os dons miraculosos, ela pode sim ser equiparada a esse contexto maná. Se queixar disso é você não valorizar a vinda de Cristo, a sua revelação consumatória, de maneira como deveria valorizar, esperando ainda por alguma outra coisa. É imaturo, é infantil. Sim, é importante que a igreja venha fazer distinção entre os meios e o fim da revelação,
E se essa distinção ela for compreendida de forma devida e a superioridade do fim sobre os meios for plenamente apreciada, então a igreja não estará constantemente meio que olhando por sobre os ombros para os bons dias do passado. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos muito mais agora conhecimento do que aquele povo tinha na antiga aliança e no início da nova aliança. A igreja, ela se prontificará a descansar nas riquezas que se encontram na pessoa do próprio Cristo. Sim, é isso que Paulo enfatiza diante do jovem Timóteo. Ele diz, 1 Timóteo 1,5, mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Repito isso. A Deus seja a glória, porque nós temos muito mais agora conhecimento revelacional na sua palavra, que foi registrada, preservada por Ele e que deve ser proclamada a todos. Nós cantamos aqui os fidelíssimos testemunhos do Senhor. Nós rogamos a Ele por o seu guiar, a sua verdade, na sua luz. Nós já temos isso, meus irmãos. Nós já temos isso. Até aqui, mais tarde, se Deus quiser, nós iremos ver uma das coisas já para deixar você com ainda maior interesse, já deve existir pela palavra, é claro, mas ainda maior aguçar o seu interesse, o declínio dos dons revelacionais durante a era do Novo Testamento. A gente começa por aí, e se Deus quiser, veremos as objeções também, algumas coisas assim, e caminharemos para o final, pelo menos, dessa parte hoje, tá bom? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.